The Wizards of Realism. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Hoje o tema vai ser questionamento sem fim, uma conversa necessária com os ateus. Hoje quero ter uma conversa aberta, franca e sincera com todos os ateus que fazem do questionamento um proselitismo sem fim. É fácil constatar que milhares de ateus, deístas, agnósticos e outros descrentes levam o conceito de questionamento ao extremo, beirando o radicalismo exacerbado. Esse modo de ver a vida é prejudicial ao nosso discernimento em saber diferenciar as mentiras das verdades. É preciso contextualizar as causas dessa anomalia. Na minha singela opinião, uma das principais causas advém da religião incrustada no seu passado. É fácil observar que o ateu, quando era religioso, acreditava piamente em todos os dogmas da igreja, sem nenhuma prova sequer, e agora, ao se tornar ateu, tem uma profunda dificuldade em acreditar em algumas verdades naturais e científicas, mesmo dispondo de todas as provas possíveis. Vamos aqui especificar os meandros dessa rejeição implícita e explícita do agora denominado livre pensador. Em primeiro lugar, vejamos como ocorre essa dificuldade em vencer esses obstáculos decorrentes da mentira religiosa, a qual foi exposto durante muito tempo de sua vida. O crente, ao sair de sua religião, após saber que foi enganado por vários e vários anos de sua vida, guarda um rancor imenso, e isso faz dele um terreno fértil para a ortodoxia do pensamento, pois esteriliza as evidências e provas demonstradas em prol da sua necessidade premente de questionar por questionar. No fundo, ele diz para si mesmo: nunca mais quero ser enganado, ludibriado. Portanto, ele vê nesse modo de agir uma forma de se proteger das novas informações que lhe cercam. E a tal proteção do meu modo de ver a vida, de questionar pela negação por negação. Em sua cabeça, ele, ao negar alguns fatos históricos e feitos da ciência, ele estará se protegendo de um suposto complô criado pela maioria absoluta dos cientistas do mundo inteiro, pertencentes à Academia Mundial de Ciências. Um equívoco que gera obstáculos que não deveriam ser criados, pois a verdade, por mais que você a negue, ela nunca deixará de ser uma verdade. Esse passo adiante precisa ser dado. Não podemos ficar estagnados na teimosia do questionar por questionar. No fundo, ele não procura a verdade, e sim alguém que diga o que ele quer ouvir, isto é, que corrobore com sua forma de pensar, mesmo que seja diferente da verdade de fato. Esse lastro tende a aumentar à medida que vários crentes se tornam ateus. É nessa fase que a raiva, o rancor e o ódio de ter sido enganado por tanto tempo de sua vida toma lugar da racionalidade e imputa ao ex-religioso uma parede íngreme a dificultar o seu entendimento e a prejudicar a sua visão de novo mundo. Transpor essa barreira é um dever e uma obrigação. Como fazer para vencê-la? Não é tão difícil. Basta procurar conhecimento secular e científico nas fontes corretas. Para cada questionamento seu, busque informações em sites de ciência renomados no Brasil e no mundo. Acesse o canal de Marcelo Gleiser, um cientista brasileiro de renome mundial. Ele é físico, astrônomo, pesquisador, professor, escritor, roteirista e divulgador científico brasileiro.
Tire suas dúvidas fazendo perguntas online ao professor. Ele dá aula em seu canal no YouTube, responde a perguntas dos internautas todas as sextas-feiras, diretamente dos Estados Unidos da América. Além dele, tem vários outros canais de divulgadores científicos, como Paulo Miranda Nascimento, o Pirula, paleontólogo, palestrante, biólogo, doutor em zoologia e divulgador científico. O Salvador Nogueira, do Mensageiro Sideral, astrônomo, escritor, jornalista e divulgador científico. Primata Falante, físico e divulgador científico. O Chuasa, do Poligonautas, escritor, palestrante e divulgador científico. O Sérgio Sacani, do Space Today, geofísico e divulgador científico com ênfase em astronomia. O Davi Airola, dos Santos, do Papo de Primata, biólogo e divulgador científico. O Pedro Luiz, do Ciência Todo Dia, físico e divulgador científico. E o doutor Drauzio Varela, médico oncologista, cientista, escritor e divulgador científico. E vários outros, dentre eles, humildemente, lá no finalzinho da fila, o amigo que vos fala. Conheça as agências espaciais, a ESA, Agência Espacial Europeia, a JAXA, Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, a Roscosmos, Agência Espacial Federal Russa, a AENC, Administração Espacial Nacional da China, a OIPE, Associação para a Exploração Espacial Indiana, e a NASA, Agência Espacial Americana. Aproveite para aprofundar seus conhecimentos e tire todas as suas dúvidas com quem realmente entende das coisas, os especialistas. Certas verdades são questionadas pelo simples fato da necessidade de questionar por questionar, pois no fundo eles acham que se aceitar alguns desses fatos históricos e científicos, ele estará sendo enganado novamente. Isso é um grande equívoco e um erro crasso de análise. Vejamos alguns exemplos de questionamentos que são pura perda de tempo e teimosia. Se tem algum ateu que ainda duvida que a Terra é esférica, redonda, um tipo de geóide, é o mesmo que duvidar que a Lua é satélite natural da Terra. Uma pessoa que pensa isso, das duas uma, precisa de reforço escolar ou está abarrotado de religião ainda. Duvidar do heliocentrismo, isto é, que a Terra gira ao redor do Sol, é de uma ignorância de conhecimento científico de fazer vergonha a Nicolau Copérnico. É negar as estações do ano. Duvidar que a Terra gira em torno de seu próprio eixo é negar os fusos horários, o dia e a noite. Achar que para saber que a Terra é arredondada é preciso ir ao espaço é negar Eratóstenes, a circunnavegação, os fusos horários, a gravidade, o dia e a noite. Não é preciso ir para o espaço para saber que a Terra é um geóide. Basta usar 1% de sua massa cinzenta e um pouquinho só de conhecimento científico. Faça que nem Eratóstenes, que descobriu isso há milênios, demarcando com varas de madeira, fincando cada uma a uma certa distância uma da outra, e descobrindo as diferentes formas da sombra na arte da madeira imposta pelo sol ao mesmo tempo. Basta você ligar para algum conhecido seu que mora no exterior, ou aqui no Brasil mesmo, em outro estado que tenha um fuso horário diferente, e perguntar que horas são. Duvidar da existência da Estação Espacial Internacional é uma completa alienação do mundo em que vivemos. Basta perguntar ao astronauta brasileiro que esteve na estação e que agora será o novo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Negar que o homem foi à Lua é uma teimosia tola,
pois o que mais existem são provas cabais de sua veracidade. Tudo documentado e assistido por mais de 600 milhões de pessoas no mundo inteiro. Todos os países sabem disso, inclusive a Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e etc. E não fomos lá só uma vez, mas 6 vezes. Esse é o maior feito da história da humanidade. Negar o aquecimento global é pactuar com teorias conspiratórias sem fundamento algum. As pessoas precisam entender uma coisa quando se fala de ciências. Estamos lidando com informações provenientes de dados dos maiores cientistas do mundo. Mais de 99,9% dos cientistas da Academia Mundial de Ciências afirmam categoricamente que o aquecimento global é um fato comprovado, decorrente da ação do homem sobre o planeta. Porém, as pessoas preferem acreditar em menos de 0,1% de cientistas conspiradores. É preciso atentar, nesse quesito, que estamos lidando com uma maioria de cientistas de grande qualidade e conhecimento. Duvidar da veracidade da evolução das espécies pela seleção natural é tão esdrúxulo quanto achar que o criacionismo tem fundamento. A evolução é um fato comprovado, quer você queira ou não. Dar algum valor, algum crédito ao design inteligente é desconhecer o básico da ciência. Design inteligente não passa de uma pseudociência, uma nova roupagem para o velho criacionismo. Não tem sequer uma única evidência. O que é o questionamento? Existem 2 formas de questionamento. Uma é a busca da sua verdade interior, da sua verdade pessoal, sobre problemas relativos à sua vida privada. Um tipo de verdade filosófica sua e de mais ninguém. Outra é a verdade natural, a verdade de um fato comprovado pela ciência. Qual a diferença disso? A sua verdade é pertinente a só você e a mais ninguém. Cada um tem a sua verdade pessoal, pois cada vida pessoal se diferencia uma da outra, enquanto que a verdade natural e a comprovada pela ciência é única. Não existem 2 verdades nesse contexto. Ela é única para todos, independente de credo, ideologia e etc. Ela é universal. Seu questionamento acaba quando encontra pela frente uma verdade natural, um fato comprovado pela ciência ou uma verdade científica. A partir daí, você tem que proteger essa verdade, defender a mesma, pois a verdade é única. Por mais que você negue, ela jamais deixará de ser uma verdade. Questionar pelo simples fato e prazer de questionar não é uma prática saudável, é um erro crasso, atrasar o seu desenvolvimento racional. Quando você deixa de questionar perante uma verdade científica, você está dando um passo a mais em direção ao conhecimento secular. O único prejudicado nessa intransigência do questionamento é você e mais ninguém. Portanto, meu amigo ateu, saiba ter discernimento e compreensão dos fatos que lhes são apresentados, com provas cabais de suas veracidades. Você não vai deixar de ser menos livre pensador, menos ateu, se fizer isso. Muito pelo contrário, você terá um ganho substancial de conhecimento e terá ao seu dispor uma verdade comprovada. Muitas pessoas agridem os cientistas por culpa de alguns que usam o conhecimento científico para fazer algumas coisas erradas. Você não pode generalizar de maneira nenhuma. A história foi construída e é construída por essas pessoas. Foram eles que nos trouxeram até aqui, que nos deram todo o conforto que temos, a alta tecnologia, a medicina e tudo mais de evoluído que caracteriza a nossa sociedade. Tudo gira em torno do conhecimento, principalmente o científico. Não existe essa história de separar cientistas do método científico. A ciência é feita
dos dois, pois um é o agente e o outro é o meio de se conseguir colocar em prática a sua teoria. São indissociáveis, indissolúveis. A ciência não é um conjunto de crenças, e sim um conjunto de conhecimentos que nos fazem não acreditar, mas descobrir as verdades e, diante disso, vivenciá-las. Acreditar não tem nada a ver com ciência, tem a ver com religião. Pense, duvide e questione toda e qualquer mentira religiosa, política e econômica. O seu questionamento acaba quando encontra a verdade natural e a científica. Esse é o fim da linha do seu questionamento, pois elas possuem provas cabais de suas veracidades. Você precisa ter essa consciência, esse discernimento, para saber avançar um degrau a mais na racionalidade. Esse passo é a diferença entre a verdade dos fatos e as teorias conspiratórias absurdas, sem fundamento algum. Faça um bem para você mesmo, meu amigo ateu. Saia do radicalismo e venha para o verdadeiro conhecimento pautado em evidências e provas cabais. Lembre-se de uma coisa, meu amigo ateu. A verdade é uma só e é universal. Não adianta você negá-la. Por mais que faça isso, ela sempre será uma verdade. Ao contrário da mentira religiosa, pois não adianta bilhões de pessoas acreditarem nela, pois mesmo assim, ela continuará sendo uma mentira. A verdade natural é a síntese da realidade mostrada pela própria natureza. E a verdade científica é a prova da genialidade do intelecto humano. Um fato histórico é feito pela ciência e comprovado por milhões de pessoas é uma tela de valor imensurável a fazer inveja à Gioconda. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e fui. If there is no human justice, there is no justice at all.